Bom dia, caros irmãos, irmãs, amigos, amigas que têm nos acompanhado nessas aulas online de nossa escola dominical aqui da Igreja Metodista aqui em Lorena, né? E faz tempo que eu não tenho estado com vocês, outros professores têm passado por aqui, né? Mas hoje coube a mim essa oportunidade, que é gratificante, de muita responsabilidade, mas nos traz assim uma sensação de bem-estar, de estarmos em nome de Jesus ajudando pessoas, ajudando outros que porventura estejam passando por momentos de dificuldade e especialmente também para que a graça de Jesus, a sua salvação eterna, sua promessa de vida eterna, possa alcançar muitas pessoas, muitos mesmo, que muitas vezes não tiveram oportunidade de ouvir essa mensagem. Nós queremos agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos com irmãos, com amigos, neste momento que o Senhor tem nos dado, nos oferecido, para que o utilizemos de uma maneira produtiva e que possa vir a abençoar muitas pessoas no Teu nome. Eu agradeço, peço a Tua sabedoria para mim e para todos quantos estiverem ouvindo a Tua palavra, que nós possamos entendê-la e guardá-la no nosso coração. Sabemos que o Espírito Santo, o Deus Consolador, está conosco. E é nessa fé, na fé no nome de Jesus, que nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Então, meus amigos, eu ainda não desisti dessa unidade que já comecei com vocês há um bom tempo, não é? E como disse, agora faz um tempinho que não tenho estado com vocês. Mas a unidade, se vocês estão bem lembrados, e podem lembrar aqui comigo também, é a respeito da maturidade cristã, não é? Não basta nós dizermos que somos cristãos, mas é necessário que estejamos sendo desenvolvidos a cada dia com a nossa participação e a do próprio Espírito Santo, que veio com esse ministério de estar nos conduzindo, nos convencendo, não é? Nos alertando, nos exortando de toda a palavra que Jesus nos deu e nos ensinou. E é a maturidade, então, que tem sido alvo das nossas reflexões já há um bom tempo, não é? E a questão da maturidade, então, implica numa desenvoltura. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz uma vez a determinada igreja que ele estava um pouco frustrado, decepcionado com os irmãos, porque ele esperava poder estar tratando a todos com uma já maturidade cristã, recebendo alimentos mais sólidos. E, no entanto, ele teve que tratá-los como crianças na fé e que eles, então, ainda estavam precisando do leite, não é? Do leite espiritual. E ele, então, estava, de alguma forma, exortando, alertando e até mesmo criticando, no bom sentido, aqueles irmãos. Então, Deus espera que a gente não seja estático, que a gente não seja raquítico espiritualmente falando, não é? Mas que nós estejamos dia a dia sendo desenvolvidos para atingirmos a maturidade perfeita, a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, é o nosso alvo, o nosso modelo, o nosso padrão, que nos dizemos cristãos, né? Quando esse termo começou a ser utilizado lá nos primórdios da igreja, cristãos tem o sentido de pequenos cristos. Então, olha a responsabilidade de nós levarmos este nome. Significa que estamos representando aqui neste mundo pequenos cristos, revelando a luz do próprio Jesus, né? Bom, sem mais delongas, porque o nosso tempo também aqui online não é muito abundante, né? Nós queremos
conversar a respeito da implicação de sermos maduros no que diz respeito ao consolo, à consolação, não é? A nós sabermos acolher em nós o consolo de Deus em todas as situações, não é? E não nos desesperarmos, mas sabermos perceber o consolo de Deus através da sua palavra, através de anjos que Ele coloca no nosso caminho, que são as pessoas, os irmãos, os amigos que Deus colocou para compartilhar conosco as nossas vidas, né? E nós percebemos que muitas vezes nas palavras daquele amigo, daquele irmão, está cheio, não é? Do consolo de Deus vindo para mim no momento de dificuldade, no momento de até mesmo de desespero, de grande tribulação. E eu queria começar lembrando de um acontecimento de algumas semanas atrás, de um jovem, acho que americano, que foi condenado à prisão perpétua, jovem, muito jovem, na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos, e ele foi então condenado à prisão perpétua porque ele cometeu um assassinato em série, não é? Ele disparou a sua arma contra vários jovens, não sei se na própria escola dele, né? No próprio colégio, e ele então matou vários jovens e depois, arguido do porquê ele teria feito aquilo, ele disse que era o dia dos namorados e ele estava muito triste e ele então não queria ninguém alegre naquele dia, queria que todos ficassem tristes, como ele e com ele. Vejam bem, meus irmãos, e nós temos percebido um mundo que precisa de consolo. Muitas vezes nós falamos de amor, amor. Muitas vezes a palavra, o conceito de amor, ele é muito abrangente e nós subjetivamos muito a nossa expressão, né? Nós queremos ver esse aspecto do amor que implica no consolo, no ser consolado e também no saber consolar quando outros estão precisando, não é? Perto de nós. E então nós vivemos nesse mundo que acredito que nunca foi tão esperado da igreja, tão exigido da igreja, que o amor que ela propaga, não é? Em nome de Jesus, se concretize em atos, em atitudes, em gestos de consolo, em palavras de consolo. Muitas vezes nem palavras, muitas vezes um sorriso, um abraço, um toque de mão, não é? Uma oração juntos, um saber ouvir, um se sentar ao lado e ouvir com os olhos nos olhos do outro, né? A igreja, não é? Uma igreja madura precisa e naturalmente ela produz esse fruto de saber consolar pessoas. E nós queremos inclusive mesmo falar de um ministério de consolação na nossa vida, como cristãos, não é? De sabermos dar consolo, mas também de podermos receber consolo no momento em que nós estivermos nas situações, não é? Que pedem essa bênção, essa misericórdia por parte dos outros, por parte da igreja, não é? Eu queria ler, né, gostaria de ler para vocês o texto base que está na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele, né? Lá no capítulo 1, bem no comecinho, e eu quero ler o versículo 4, capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: é Ele, Deus, né, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer
espécie de tribulação. E eu posso ler o versículo 5 para poder já adiantar um pouquinho, não é? Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. E se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então Paulo já começa a dar para nós uma palavra de consolo, falando de consolo. Muitas vezes a pergunta que nos vem à mente, a gente diz assim: por que sofrem os bons? Não é? Por que, muitas vezes nos referindo a nós, por que eu estou sofrendo esse momento? Por que eu estou passando por essa situação? Não é? E a gente começa a questionar o próprio Deus, né? E ficamos com crises existenciais. E aí o próprio Paulo está dizendo que nós, na situação de cristãos, bem entendido, meus irmãos, porque nós vemos que o mundo precisa de consolo, não é? Mas muitas vezes as pessoas do mundo estão tão envolvidas com os seus afazeres terrestres, mundanos, não é? Que elas não têm tempo para pensar nessas coisas. E somente vão pensar mesmo no momento que elas estiverem carentes. E aí, oportunamente, não é? Algum cristão, uma cristã, possa aproveitar daquela situação, aproveitar no bom sentido, né? Usar aquele momento para consolar aquela pessoa com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, e dar àquela pessoa chance de reconhecer Deus na sua vida. E Paulo está dizendo para nós cristãos que muitas vezes o mundo, não é? É natural no mundo, não é? É por causa do pecado, o sofrimento, a dor. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós convivemos todo dia com a morte, não é, meus irmãos? A Bíblia diz: somos levados todos os dias como ovelhas para o matadouro, né? Sentimos assim. E mais, uma das dicas que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Coríntios é falando do seu próprio sofrimento, né? Nós sabemos o quanto Paulo sofreu para que ele pudesse levar a palavra de Deus, não é? Conforme o ministério que ele recebeu, quanto ele foi perseguido, apedrejado, não é? Açoitado, preso e sofrendo em várias situações, de muitas vezes até de miséria, de falta, não é? De fome. Então ele coloca aqui para os irmãos que esses sofrimentos que Deus permite é para que nós possamos compreender o sofrimento do outro. Né? Muitas vezes a gente não pode avaliar a dor do outro, né? E às vezes a gente diz: eu posso compreender o que você está sofrendo, mas a pessoa pode pensar assim: não, você não pode. Não é a dor que eu estou sentindo, você não sabe que dor, o tamanho dessa dor, né? E quando eu sofri, passei por tribulações, eu posso ter mais misericórdia, eu sou mais capacitado, eu sou potencializado, meus irmãos, para ter mais compaixão, não é? E me colocar no lugar do outro e estender a mão e ajudá-lo, não é? E saber que com que aquele consolo que eu recebi de Deus, eu então posso consolar o outro e o outro acreditar em mim, porque no meu sofrimento eu estou dizendo para ele que eu fui consolado, então que ele também deve se apropriar do consolo de Deus através das inúmeras alternativas que nós temos para fazer isso, né? O conceito de consolo nós precisamos entender como uma palavra de conforto, né? A primeira que vem, mas também de aconselhamento,
de acolhimento. E uma também que é muito importante aqui para mim, né? De cuidado, né? De cuidado. Eu marquei aqui, interessante, encorajamento, não é? Ajudar o outro a se levantar e a enfrentar aquele momento e saber, você vai vencer, isso vai passar, né? Então, é o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje para nós, nessa manhã de reflexão em escola dominical. Não é? Uma igreja madura, uma igreja que se diz cristã, ela precisa compreender que em todo o seu ministério, né, dela estar presente aqui no mundo, das suas ações na igreja, deve estar incluído o ministério do consolo, de consolar as pessoas. Mês passado, acho que de setembro, foi dedicado à prevenção contra o suicídio, né? Tal tem sido o número excessivo de suicídios e crescente, o número crescente de suicídios entre jovens, adultos e até mesmo crianças, não é? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Eu não estou condenando, eu estou perguntando para a igreja em que nós falhamos. Quem falhou com essa pessoa a ponto dela ficar num desespero tão grande e sentir a necessidade de ser consolado e renovada a sua esperança, a ponto dela às vezes saltar de um quinto andar de um prédio, enforcar-se ou dar um tiro na própria cabeça, né? Então, às vezes, pais de família que não se contentando em tirar a própria vida, tiram a vida da esposa e dos filhos. Meus irmãos, a Bíblia diz que o inimigo, Jesus falou, que o inimigo veio para roubar, matar, destruir. E ele tem conseguido, meus irmãos, muitas vezes. E a igreja é responsável. Nós precisamos entender. E aí nós vamos entender isso quando nós passamos também por momentos em que nós clamávamos por consolo. E mais, fomos consolados. Então nós temos a responsabilidade de que com o mesmo consolo com que nós fomos consolados, nós então agora saibamos consolar as outras, não ignorarmos. Às vezes nós percebemos uma pessoa angustiada, às vezes vemos pessoas, encontramos com pessoas na rua chorando, e nós somos incapazes de parar e perguntar, fulano, eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para que você possa se sentir melhor? Não é? Alguém diria, mas eu não conheço a pessoa. Mas se Deus a colocou no meu caminho, eu me dou a conhecer. Não é? Eu me apresento. E em nome de Jesus eu posso abençoar aquela pessoa que talvez saindo dali fosse dar cabo da própria vida. Mas mediante o consolo que nós podemos oferecer em nome do próprio Deus. Eu queria dizer, por exemplo, né, meus irmãos, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, dos apóstolos, né, aqui para subir o Calvário e ser sacrificado por nós, né? Jesus então começa a se despedir e ele percebe que os apóstolos ficam inquietos, eles ficam inseguros, não é? Eles ficam desalentados, perturbados, ansiosos, agitados, começam a encher Jesus de perguntas, de questionamentos. E Jesus então, ele diz, não se inquietem, não é? Por um pouco vocês não me verão, mas logo vocês vão me ver novamente. Quer dizer, ele estava falando da ressurreição, que ele ia morrer, mas logo ele ressuscitaria. E ele diria, eis que estarei com vocês todos os dias, não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos. Olha as palavras de consolo. E o próprio Jesus diz assim, mandarei para vós outro Consolador. Olha que lindo, ele estava se referindo ao Espírito Santo. E ele diz então, outro Consolador, quer dizer que ele se coloca também
como Consolador. Ele vai dizendo dos momentos do Evangelho, né? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não é? Se Deus alimenta as aves, Ele cuidará de vocês também. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos um Deus compassivo, um Deus que tem compaixão. E Paulo vai dizer aqui na carta aos Coríntios, eu não posso estar lendo muito, meus irmãos, por causa do tempo, mas vocês têm tempo de abrir a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e no início, o capítulo 1, depois o capítulo 4 também, ele fala bastante, que nós temos o Deus, é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Eu acredito que na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer assim, nós não temos ao lado de Deus um sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque antes ele também foi provado, foi atribulado, foi sofrido, foi oprimido neste mundo enquanto ele esteve aqui. E ele pode compreender a dor de cada um de nós. E ele está ao lado de Deus e intercede por nós. É isso que nós temos que entender. Primeiro, nós como cristãos, você que está ouvindo a mensagem, cada um de nós precisamos entender que nós temos que buscar a água limpa na fonte. E Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? Entra no teu quarto, fecha a porta e busque o teu Pai que está em secreto, e Ele também que está em secreto, olhando para você que está ali também em secreto, buscando socorro, vai te abençoar, vai atender a sua necessidade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes nós pedimos algo que vai piorar a nossa situação, mas Deus vai nos dar tranquilidade para compreendermos que nós estamos nas suas mãos. Nós temos um Deus cuidador, um Deus que cuida. A Bíblia diz que nós somos a plantação de Deus e o nosso Pai é o agricultor, né? Ele cuida de nós. Se a terra está seca, Ele vai regá-la a tempo, Ele vai cuidar na medida que dia a dia aquela árvore floresça mais e produza frutos, não é, meus irmãos? E aí, o original do grego refere-se ao Espírito Santo como o Paraclesis, acredito que a pronúncia é melhor, Paraclesis, em português, Paráclito, não é? E aí Paráclitos também, um outro termo, né? Que significa encorajamento. Olha, o Espírito de Deus veio para nos encorajar, para nos confortar, não é? E é usado para o Espírito Santo, o Paráclito, né? Paráclito de Deus, o Espírito Santo, e nós temos que entender. E Paulo também aqui na carta aos Coríntios, ele diz que é proporcional o consolo de Deus às nossas tribulações, aos nossos sofrimentos. Quanto mais lutamos e sofremos no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, enfrentando o dia a dia desse mundo, maior, é proporcional, dizendo melhor, viu, meus irmãos? O consolo de Deus é proporcional ao nosso sofrimento, à nossa dor, né? Isso está mais lá no versículo 5 do capítulo 1, e que nós até já lemos, né? Transbordam sobre nós o consolo, transborda o consolo de Deus sobre nós, não é? Glória a Deus por essa palavra, não é, meus irmãos? E nós somos então alvo desse ministério do próprio Espírito Santo,
né? Ele veio para nos consolar, para nos exortar, nos conduzir. Às vezes falando, meu Deus, que caminho, que direção que eu tomo agora, o que eu faço nesse momento, né? Então, na nossa sinceridade, buscar o socorro, a esperança, renovar, né? E trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? E nós precisamos, como igreja, levar esse tesouro para o mundo que está desesperado, quer dizer, sem esperança, temeroso, com medo do dia de amanhã. Nós precisamos levar a palavra de que Deus está no controle de todas as coisas, não é? E a dor que vem para nós precisamos compreender que é para que nós tenhamos o consolo, experimentemos o consolo de Deus, a realidade da presença do Espírito Santo entre nós, não é? Porque se muitas vezes a alegria não nos ensina muita coisa, meus irmãos. A Bíblia diz que a tristeza, os momentos de luta, e também não estou aqui dizendo que de uma fé que precisa ser masoquista, que quanto mais sofre, mais santo fica. Não é nesse aspecto, mas é compreendermos todo esse universo em que nós vivemos e que dia a dia pode nos levar a uma sensação de desespero, de desesperança, não é? Mas nós temos que saber em quem nós temos crido e que Deus tem tudo nas suas mãos. Ele ainda está no controle de toda a história deste mundo, dos reinos deste mundo, não é? Ele é que controla e conduz tudo. Ele sabe, não é? Ele sabe. Então nós precisamos entender que, primeiro, é para que experimentemos o consolo de Deus, é para que produzamos mais frutos, né? Muitas vezes a poda na árvore é necessária para que ela tenha novo vigor e produza novos frutos, novos brotos, né? Brotos novos. E aí muitas vezes as podas que Deus faz em nós, não é? Causa dor, mas é para que a vida seja renovada, né? E é porque Ele nos ama que Ele permite muitas vezes que sejamos disciplinados. A Bíblia fala disso também, para que possamos dar graças quando vencermos e para que outras pessoas, vendo a nossa fé, a nossa esperança, o consolo de Deus em nós, deem graças a Deus, glorifiquem a Deus e também queiram experimentar o que nós temos experimentado, né? Já dissemos para que nós também saibamos consolar a outros com verdade em nós, não é? Com verdade, sabendo que o outro está sofrendo, mas que nós também sabemos o que ele está passando, para produzir em nós um enorme peso da glória celeste, não é? Então aí vamos sendo santificados, não é? Vejam bem, a salvação, a justificação que nós temos em Jesus, o perdão de nossos pecados, é o que Deus fez por nós e é o que Deus faz por nós. Agora, a santificação é o que Deus faz em nós. Isso é palavra de João Wesley. Então, vamos entender que muitas vezes nós, como filhos amados de Deus, precisamos estar sendo muitas vezes alertados e muitas vezes Deus permite e Deus exerce a sua disciplina em nós para que nós não percamos a nossa salvação. Romanos também vai dizer que é para que nós tenhamos dia a dia mais perseverança, mais experiência, mais esperança, enfim, mais maturidade, né? É para o nosso aprendizado, nosso crescimento, é para que nós também aprendamos a nos auxiliar e termos compaixão dos outros, não é? Para sermos mais humildes, não sermos orgulhosos, compreendermos as nossas limitações, compreendermos que somos dependentes
de Deus e somos dependentes uns dos outros. E para que compreendamos dia a dia a graça, o poder da graça em nós, não é? E Paulo ora muito e diz para Deus, de certa feita, tirar um espinho que ele tinha em sua carne. Mas Deus diz para ele, a minha graça te basta. Então, nós entrarmos nessa dimensão da graça, essa dimensão do sobrenatural de Deus, não é? E de entrarmos nessa dimensão do Espírito Santo e vivermos pela fé e vivermos Cristo em nós no dia a dia. Não é, meus irmãos? Acredito que fica claro para nós essa lição e que nós possamos levar aos outros. A igreja precisa dedicar parte do seu tempo, parte do seu espaço físico, das suas salas, que muitas vezes ficam fechadas durante a semana toda, e oferecê-la, consagrá-la para dedicar a acolher pessoas que estão abandonadas nos espaços de trevas da vida, não é? Acolhermos com ação social, com ação emocional de cuidar da parte psicológica, a parte social e a parte espiritual, que no fim para nós tudo é uma coisa só, não é? E cuidamos e pelas nossas obras mostrarmos a nossa fé, mostrarmos que verdadeiramente nós cremos e nós vivemos Jesus em nós e nós fazemos o que Jesus faria, né? E o que ele fez e que ele nos envia para fazer, não é? De, assim como somos cuidados por Deus, cuidarmos dos outros, não é? Deus cuida de nós, mas Deus também cuida através de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos as mãos, nós somos os pés. É nós que temos que ir em nome de Jesus. É o ide de Jesus, não é? Pregar o evangelho engloba tudo isso, meus irmãos. E hoje nós estamos falando nessa vertente que se chama consolação, de nós entendermos que somos consolados pelo Espírito Santo, mas que também somos enviados a levar esse mesmo Espírito Santo para os outros, para o nosso próximo, para o mundo carente de consolação. Que Deus nos abençoe. Teríamos muito para falar, mas eu acredito que o Senhor estará falando com vocês na medida que vocês pararem para refletir e abrirem a sua Bíblia lá na carta de Coríntios, segunda carta, no capítulo 1, depois também o capítulo 4, que também vai complementando, o capítulo 12, não é? Capítulo 12, e entendermos essa grandeza. E aí eu quero terminar com a carta aos Hebreus, que lá no capítulo 12, estou terminando, viu, meus irmãos, meus amigos, carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo 12 também, aqui. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Vejam, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, os joelhos trêmulos, de tanto nervoso, de tanta ansiedade, de tanto medo. Levarmos um amor que afasta todo o medo, não é? E aí, não só nossas mãos, não só os nossos joelhos, mas também ajudarmos o nosso próximo a levantar as suas mãos, a levantar a cabeça, a firmar os seus joelhos, os seus pés, seguir em caminho reto, sabendo que Deus é o nosso Pai de toda consolação. Deus nos abençoe. Amém.